Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, então sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje é: não tenho dinheiro para fazer dieta de combate do colesterol e triglicerídeos. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista clínica, especialista em atenção primária à saúde, com foco no controle de triglicerídeos e colesterol. Aqui nesse perfil, eu ajudo pessoas a normalizar suas taxas de triglicerídeos e colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Então, deixa já o seu like e siga o meu perfil. E para você que está com suas taxas aumentadas de colesterol e triglicerídeos e não sabe o que fazer, o que comer, quando comer, tem pressa de conseguir alcançar, a normalizar essas taxas e não abre mão de comer o que gosta, eu tenho um convite especial para você. A reedição da Masterclass Triglicerídeos e Colesterol sob controle vai ficar disponível somente até as 23h59 de hoje. E junto também vai se encerrar as inscrições para o método PCTC, o Programa de Controle de Triglicerídeos e Colesterol. Então, se você quer fazer parte desta turma de agora, ainda dá tempo, clica no link da minha bio no Instagram e se inscreva. Então, você ainda pode fazer parte desta turma. Então, vamos agora para o nosso conteúdo. Primeiro, eu quero esclarecer que triglicerídeos e colesterol são gorduras presentes na corrente sanguínea. O triglicerídeos, elas são a reserva energética do nosso corpo, é o combustível dos músculos. E o colesterol, ele é uma substância gordurosa essencial ao funcionamento normal do nosso organismo. E sobre a live de hoje, né? Tem muitas pessoas, não sei se é o seu caso, né? Pode ser ou não, que pensam que fazer dieta, vamos usar esse termo, né? De estar controlando a alimentação para normalizar as taxas de triglicerídeos e colesterol, fica caro, né? E não tem como estar investindo, né, nessa alimentação de combate às suas taxas de gordura no sangue. Então, isso é um mito. Ele não é uma realidade, não é real. Então, eu quero te pedir que acompanhe comigo agora essa live, fique até o final, que você vai entender o porquê que eu estou dizendo que isso é um mito, tá? Vou explicar direitinho para você. Também existe, eu sei que existem, profissionais, né, da área da saúde, nutricionistas, às vezes nutrólogos, endocrinologistas, né, que pensam que para estar passando orientações, né, e até mesmo fazem esses tipos de conduta, né, nutricional, que prescrevem uma dieta, no caso do nutricionista, usando alimentos diet, light, zero, né? Muitos suplementos fitoterápicos, nutracêuticos, e realmente, às vezes, esses tipos de alimentos e esses tipos de conduta, elas são, sim, mais caras do que o normal. Elas têm um custo mais elevado. Realmente, existem alguns profissionais que seguem essa rotina, né? Eles vão para esse lado, eles conduzem mais por esse caminho, né? Então, nós temos, o mundo é completo, né, gente? Nós temos todos os tipos de profissionais. E tem pessoas que estão dispostas a pagar por esse preço, para usar esses tipos de produtos, e elas sentem bem, né? Sou capaz de dizer que até mesmo dá assim um status, sabe? Eu faço a dieta de fulano de tal, que é um famosinho, e que ele só prescreve esses tipos de alimentos. Então, tem pessoas que se sentem bem dessa forma, né? E procuram esse tipo de profissional. E tá tudo bem. Cada um vai se identificar com um tipo de profissional. E tá tudo certo, né? Mas eu, né, Caliane, nutricionista, eu trabalho com os alimentos. Sempre pautei isso na minha conduta profissional, de trabalhar
com os alimentos e respeitando sempre os hábitos das pessoas, tentando ajudá-los, né, da melhor forma possível, mas respeitando a individualidade de cada um. Mas o meu objeto de trabalho é o alimento. Então, eu trabalho com alimentos. Então, eu não prescrevo, até porque o nutricionista não pode prescrever remédios, né? Nenhum tipo de medicamento. Então, não trabalho com essa linha, não tem fórmula mágica, né? Não existe um alimento específico que vai fazer com que as suas taxas de triglicerídeo e colesterol reduzam. Não existe às vezes, esse pensamento, né, que vai acontecer como se fosse num passe de mágica mesmo. Então, a gente precisa adequar toda a nossa alimentação, a nossa rotina alimentar. Então, eu trabalho com os alimentos. E eu tenho consciência, né, que hoje o salário mínimo está R$ 1.212, né? E que não é fácil para muitos dos brasileiros que sobrevivem com esse salário mínimo administrar as despesas, né? Então, nós temos hoje uma grande maioria que tem o salário mínimo como base de toda a sua situação, para orquestrar, vamos dizer assim, para administrar tudo o que tem de despesa em uma casa, né? Não é somente alimentação, né? Se a pessoa tem filhos, ainda tem um gasto muito maior, né? Então, administrar essa despesa hoje é andar numa corda bamba, né? É conseguir você traçar uma reta e seguir ali em equilíbrio para conseguir chegar no final do mês e não ter dívidas, não ter nenhum problema. Então, para quem vive um pouquinho a mais, né? Hoje até R$ 2.000, né? Um salário e pouco, também é da mesma forma, né? Eu sempre ouvi dizer, e eu também já experimentei isso, né? Que o quanto a gente ganha é o quanto a gente gasta, né? Então, se a gente ganha 10 mil, se nós ganhamos R$ 10.000, no final do mês você vai gastar 10 mil. São poucas as pessoas que conseguem administrar sua situação financeira para que possa ter às vezes, uma poupança, né? Ou conseguir economizar de alguma forma nas suas despesas. Então, hoje, seja de um salário mínimo, seja quem ganha R$ 10.000, a administração das despesas, ela deve acontecer. Em toda a casa acontece. E é necessário priorizar. Todo mundo precisa fazer isso, né? Então, às vezes está passando algum aperto e eu vou priorizar hoje a minha alimentação. Esse mês eu vou priorizar a compra de roupa das crianças, porque está chegando o inverno, né? Então, na época, quando começa o inverno, as crianças crescem, então precisa comprar roupa. Eu vou priorizar o aniversário do meu filho. Então, depende de cada época, de cada mês, né? E a gente vai colocando, a gente vai administrando o nosso salário, o que a gente ganha, o que a gente recebe, né? Com todas as despesas da família e da casa. Então, é necessário a gente ter esse foco, né? De perceber quanto eu gasto de água, quanto eu gasto de energia, quanto que eu gasto de supermercado, quanto que eu gasto com as crianças, quanto que eu gasto, né? Todas as despesas. E em algum momento a gente precisa priorizar, né? Então, esse é uma conduta que todos nós deveríamos fazer, né? Então, para conseguir normalizar as taxas de triglicerídeos e colesterol, nós precisamos também priorizar alguns alimentos. Então, esse pensamento que nós temos da administração como um todo, da casa, com os recebimentos de todos, né? Não sei se é assim que acontece na sua casa, mas às vezes o marido e a mulher juntam os dois e veem o que está dando ali, né? E como vai pagar as despesas. Da mesma forma, nós precisamos ter esse pensamento quanto à alimentação, quanto à rotina alimentar da família, quanto à sua prioridade na sua alimentação, né? E aí ela deve se pautar na qualidade, né? Não em quantidade ou
nas emoções, que muitas vezes a gente procura os alimentos pelas emoções que nós estamos vivenciando, né? Então, eu já falei isso em outras lives passadas, procurar no meu feed você vai encontrar, né? Então, a nossa alimentação, ela deve ter um foco, ela deve ter um direcionamento. E se hoje você passa por essa situação de estar com as taxas descontroladas, esse é o momento de priorizar a sua alimentação, né? E voltar o seu olhar para esse momento. E até mesmo como administrar, né? Existe uma frase muito comum, né? Que a gente escuta muito. Que seja o seu remédio, seja o seu alimento, e que seu alimento seja o seu remédio. É Hipócrates, né? Então, essa frase foi dita por esse pensador há séculos atrás. E ela é atualíssima, né? Então, se eu não administro a minha alimentação no dia de hoje, se eu não priorizo, se eu não coloco ela como uma prioridade mesmo, né? Eu estou tentando fazer de uma forma que vocês entendam, estou massificando, usando o mesmo termo, né? Um pleonasmo, mas é para massificar para vocês entenderem, né? Que se eu não utilizo da minha alimentação como um sustento para a minha saúde, como o meu remédio, como uma base para me manter saudável, eu vou precisar ter outras despesas. E aí, às vezes, é o remédio que entra, a medicação que entra, mesmo de farmácia, porque se eu não consigo controlar a minha alimentação, de alguma forma vai ter que ser controlada. Então, eu preciso dar à alimentação a importância que ela tem, né? Então, se a gente não enxerga dessa forma o alimento, o hábito de se alimentar, é muito difícil a gente vai fazer escolhas boas, escolhas que vão dar para a nossa saúde, que vão auxiliar o nosso organismo a funcionar de uma forma correta, fazendo com que essas taxas reduzam. Então, eu preciso enxergar o alimento da forma que ele é, o sustento do meu corpo, o sustento para manter a minha função vital normalizada, sem ter esse pisca-alerta a todo tempo na minha cabeça, me fazendo lembrar que eu estou com as taxas de triglicerídeo e colesterol aumentado. Porque fica mesmo, gente, a pessoa que pega um resultado desse que está aumentado e que ela sabe quais são os riscos de manter essas taxas altas, isso vem na cabeça. Ela vai almoçar, ela olha para o prato dela e ela lembra que ela está com a taxa aumentada. Então, eu preciso também voltar à administração, o meu dinheiro, a conduta da minha casa, para que eu possa melhorar a minha alimentação. Porque é nesse momento que eu preciso. Para que eu possa me recuperar, para que meu organismo possa ter todos os nutrientes, para que meu organismo possa ter todos os alimentos que vão trazer para mim essa recuperação da minha saúde. Então, eu preciso ter um olhar mais criterioso, né? Então, se você está passando aí por esse momento, converse com a sua família e veja quais são as prioridades desse momento. E veja se tem como encaixar, né, o seu orçamento para estar melhorando a sua alimentação. Então, o que a gente percebe de um erro, né, que as pessoas cometem e que normalmente acham que estão fazendo tudo legal, né? Principalmente nas escolhas, na hora quando vai fazer a compra dos alimentos em casa, o que mais as pessoas erram, né? Comprando, às vezes, coisas caras, né? Para reduzir essas taxas, né? Então, eu disse para vocês que existem profissionais que fazem a conduta de usar alimentos diet, light e zero. E tem pessoas também que entende que se eu usar esses tipos de alimento, minha taxa vai diminuir. Então, eu quero colocar para vocês o que é o alimento diet. Então, o alimento diet são aqueles alimentos que não têm adição de açúcar, ou sal, ou proteína, ou gordura. Algum nutriente. Ele é retirado, né? Um tipo de nutriente. E usam substâncias químicas
para substituir esse nutriente que foi retirado. Então, por exemplo, nós encontramos muito o alimento diet, que é sem açúcar. Então, o que eles fazem? Adicionam adoçante para substituir o açúcar. Então, um alimento que normalmente a gente encontra mais o do açúcar, mas ele pode reduzir ou retirar qualquer um tipo de nutriente, mas ele vai usar substâncias químicas para trazer o sabor que o alimento original tem. Os alimentos light são aqueles alimentos que têm uma redução mínima de 25% do nutriente. No caso, por exemplo, do açúcar, ele vai reduzir do total do alimento original 25% desse açúcar, vai usar um adoçante e aí vai diminuir a quantidade de caloria. Então, pode diminuir qualquer também macronutriente, né? Qualquer tipo de nutriente que vai ter uma redução de 25% dessa caloria. Então, quer dizer, ele é light porque ele tem 25% a menos de energia do que o original. Não necessariamente ele pode ter de um alimento que você queira reduzir. Então, eu tenho que observar no rótulo. Todos os alimentos, o diet, o light, eu também tenho que observar. Por isso é importante ler os rótulos. O alimento zero, o que ele quer dizer? Que ele é um alimento sem açúcar. E que ele tem uma redução de calorias. Ou que ele seja isento de algum nutriente em relação ao original. Então, o zero, ele vai cortar tudo e vai usar substâncias químicas para dar o sabor do original. Né? Então, às vezes, ele retira todo um nutriente. Normalmente acontece também com açúcar e é adicionado só adoçante. Então, um refrigerante zero quer dizer que ele é feito somente com adoçante. Ele não leva açúcar. Ele também pode ser isento de um determinado nutriente, seja qual for. Então, por exemplo, eu vou reduzir o sal de um biscoito. Então, ele pode ser zero, porque ele retirou o sal. Tá? Então, não quer dizer... eu tenho que ler o rótulo para saber qual é o tipo de nutriente que esses diet, light e zero estão dizendo. Todos eles podem ter redução de qualquer nutriente. O diet, ele vai restringir mesmo, né? São aqueles que não têm, normalmente, a adição de açúcar, tá? O light, 25% a menos de caloria. E o zero, normalmente também fala que é sem açúcar, né? A maior parte deles, ou de qualquer outro tipo de nutriente. Então, o zero e o diet, eles têm um pouco mais de semelhança, tá? Mas eu preciso observar qual é o tipo de nutriente que se reduz, né? Então, se nós observarmos nos rótulos, né? Muitos desses alimentos industrializados e processados, eles são adicionados substâncias comestíveis e que normalmente elas contribuem muito para o aumento e descontrole das taxas de triglicerídeos e colesterol. Então, é um erro a gente pensar que eu tenho que usar esses tipos de alimentos para que eu possa reduzir as taxas de triglicerídeo e colesterol. Não é assim que funciona, tá? Então, o que eu deveria fazer, né? Como que eu deveria estar ajudando, como que eu deveria estar me portando, como que eu deveria estar fazendo essas escolhas dos meus alimentos para que eu possa ter uma economia, né? A live de hoje fala do dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para reduzir as minhas taxas, para me ter uma economia e ter uma eficiência no meu processo, realmente reduzir as minhas taxas de gordura no sangue. O que eu preciso fazer, então? Qual é a minha melhor opção? Investir mesmo, é esse termo, nos alimentos naturais. Ah, mas eles estão muito caros, né? Então, não está só o alimento natural caro, né? Então, se eu for fazer minha compra do mês e eu olhar o valor total que eu gasto, e se eu fizer uma prioridade, utilizar dos alimentos mais naturais possíveis, e voltar lá e retirar do carrinho aquilo que é supérfluo, vamos dizer assim, vocês vão ver que vai ficar elas por elas.
Vocês vão ver que vocês podem até mesmo economizar. Sou capaz de falar que tem uma economia, porque na minha casa eu consigo fazer esse equilíbrio. Estou falando para vocês porque eu pratico isso, tá? Então, traga mais qualidade à sua alimentação, mais nutrientes. Quando a gente utiliza do alimento mais natural, minimamente processado, eu tenho mais qualidade, eu tenho mais nutriente, o alimento é totalmente absorvido. Então, eu não vou ter problemas de intoxicação, eu não vou ter problemas de inflamar o meu corpo, eu vou diminuir os problemas que eu estou tendo de saúde, porque são exatamente os ultraprocessados e essas substâncias comestíveis que fazem todo esse processo de inflamação no nosso corpo. Então, eu reduzindo esses alimentos e investindo nos alimentos naturais, eu vou conseguir melhorar a minha saúde como um todo, né? Então, quando eu for ao supermercado e eu estiver fazendo as minhas escolhas, ou quando eu fizer a minha lista de compra, começa a pensar, tá? Então, eu faço esse alerta para vocês. Colocar mesmo na balança, fazer essa experiência, tá? Então, por exemplo, ao invés de comprar o refrigerante, né? Hoje um refrigerante aí da indústria que é a Bambambam, né? Vamos dizer assim, hoje custa 2 litros, uns R$ 8, né? Então, será que eu compro 1 quilo de fruta? Acho que eu compro sim. Então, eu posso trocar o refrigerante por uma fruta? Ou um suco de caixinha? Quanto que está um suco de caixinha? Eu não consigo comprar uma fruta para estar utilizando no lugar? E aí, mas não é a mesma coisa, eu estou bebendo, eu preciso de ter algum líquido junto ali com a minha alimentação. Então, o seu hábito aí já está um pouquinho errado. Você está dificultando a sua digestão. A água é importante sim, a gente precisa se manter hidratado, né? Mas, vou até beber um pouquinho aqui, porque eu não consigo ficar sem. Mas o que a gente precisa de hidratar o nosso corpo é com a água, não com os sucos, né? A gente vai fazer o suco de fruta, a gente adiciona mais açúcar. Então, o açúcar é o primeiro alimento que faz com que, nutriente que faz com que aumente as taxas de triglicerídeo e de colesterol. Então, eu optando por beber mais água, no lugar de tomar suco e refrigerante e comer uma fruta quando eu tiver essa necessidade de alguma coisa doce, eu já vou ter fibras, eu vou ter sais minerais, eu vou ter vitaminas, eu já vou estar trazendo qualidade para a minha alimentação. Então, uma substituição que vale a pena fazer. Mas isso é com a prática, com o dia a dia, né? Então, fazer a experiência e você notar a melhora do seu alimento. Mas eu vou fazer essa experiência uma semana? Aí, gente, não dá certo, né? Não tem como. Uma semana na experiência. Né? Eu preciso praticar isso e ver essa melhora. Vai acontecer. Eu posso, por exemplo, trocar o leite de caixinha, né, por um leite pasteurizado. O iogurte que a gente compra de bandejinha, né, ele é feito do soro do leite, a maior parte deles, que é uma bebida láctea e não um iogurte, né? Eu posso também estar fazendo ele natural, utilizar um potinho de iogurte natural e produzir isso em maior escala em casa, bater com uma fruta. Então, eu vou estar utilizando mais próximo ao natural, eu vou tirar todos esses aditivos que tem, por exemplo, para um leite ficar o tempo que fica dentro de uma caixinha sem azedar. Se eu deixo ele do lado de fora da geladeira, com horas ele azeda. Como é que vai ficar numa caixinha por tanto tempo? É muita substância química. Já retirando essas substâncias químicas, o meu organismo já vai ter uma resposta boa. Eu posso trocar a margarina pela manteiga. A manteiga, mas ela é rica em gordura. Sim, ela é uma gordura saturada e é diferente da margarina, que são óleos poliinsaturados e que estão ligados ao aumento do triglicerídeo e do colesterol. A manteiga não. Ela vai conseguir fazer o caminho que ela precisa, a gordura vai fazer as funções dela no nosso organismo, de acordo que o meu organismo possa estar funcionando normalmente, mas a margarina não. O organismo não consegue reconhecer como um alimento. A manteiga, sim. Eu posso substituir
né? Os embutidos, os pratos congelados, aqueles que a gente compra em porção, sabe? Que está congelado, que eu posso estar chegando em casa, está prontinho para me comer. Eu posso substituir esses pratos congelados, os embutidos, por carnes e ovos. Hoje, uma linguiça, né, de churrasco, ela tá mais cara do que um quilo de carne de porco. Então, o que é mais natural? O que vai me trazer mais qualidade? O que vai ajudar meu organismo a desinflamar? O que vai ajudar ele a funcionar de uma forma mais eficiente? Utilizando os alimentos naturais. Mas é a minha escolha. Depende da escolha que eu vou fazer. E o paladar, né? O hábito, a gente vai mudando aos poucos. Né? Se eu conseguir, por exemplo, mudar o refrigerante à fruta, ou um primeiro passo, no próximo mês eu posso fazer um outro. Então, são passos, gente, para que vocês possam melhorar a qualidade da alimentação como um todo. E isso você vai ver na sua saúde a resposta. Nas suas taxas de triglicerídeo e colesterol, a resposta. Porque aí você vai estar diminuindo todos esses aditivos, porque os alimentos processados e industrializados, né, eles têm exatamente um excesso de açúcar, um excesso de sal e um excesso de gordura para ter mais tempo de prateleira. Somente de reduzir esses alimentos, que são os mais caros da nossa alimentação, usando os alimentos mais naturais, eu já vou ter uma economia e um benefício à minha saúde. E aí, sem contar que, por exemplo, se eu melhorei a alimentação, eu não vou precisar comprar remédio. Já está aí uma outra economia, né? Então, coloque, né, às vezes, para sua família, converse e faça a sua experiência. Depois você me conta aqui, deu certo, não deu? E aí você me diz aí como é que foi, tá bom? E eu queria fechar com vocês hoje com um estudo, segundo o IBGE, os dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a aquisição média per capita dos alimentos industrializados foi de 2,560 kg entre 2002 e 2003 para 3,992 kg no período de 2017 e 2018. Então, teve um aumento de 56% do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, é um período de 10 anos, né? Mais ou menos aí, 2002 para 2017, 15 anos, né? Um período aí que antes era mais natural e agora tem mais processados. O consumo é maior. Isso é na população brasileira, gente, é o IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é comprovado que os brasileiros utilizam mais alimentos processados atualmente. E de acordo com uma pesquisa de orçamento familiar de 2017 e 2018, análise de consumo alimentar pessoal no Brasil, os alimentos com maiores médias de consumo per capita por pessoa são o café, consumido mais ou menos 166 gramas por dia, seria ml aqui por dia, né? O feijão, 142 gramas por dia, o arroz de 130 gramas por dia, sucos de 124 gramas por dia e refrigerante é o sexto. O quinto é o suco e o sexto é o refrigerante. Então, o que eu passei para vocês aqui, eu não estou tirando de trás da orelha, né? Então, realmente, as pessoas optam por utilizar os alimentos processados e ultraprocessados à base da sua alimentação, porque às vezes acha que está mais barato, mas não percebe que exatamente o consumo do mais barato é que está trazendo doença para dentro de casa. Então, o custo-benefício disso, né? Não sei se tem benefício, mas o custo está sendo alto para vocês, para aquele que consome, né? Então, e todos esses alimentos, o café, o feijão, o arroz, o suco, o refrigerante, a base dele é de carboidrato, o que faz com que aumente as taxas de triglicerídeo e colesterol. Não tem outro nutriente, né, para que possa a absorção ser um pouco mais lenta. Então, o consumo do brasileiro
hoje, alimentar do brasileiro, per capita, ele estimula o aumento das taxas de gordura no sangue. Olha aí o perigo, olha aí o alerta, a comprovação para vocês. E também foi colocado que a ingestão diária de frutas e legumes e verduras está abaixo dos níveis recomendados, que pelo Ministério da Saúde, né, que é de 400 gramas por dia. E aí é de todos eles juntos, né? Então, da fruta, o legume e as verduras, de todos eles, a média de 400 gramas por dia. Cerca de 90% da população consome abaixo disso, né? Menos de 400 gramas. Então, um aumento do consumo de ultraprocessado, um aumento de carboidrato e uma redução dos alimentos que são ricos em vitaminas, fibras e sais minerais que ajudam a estar controlando essas taxas. Então, tá aí um dos maiores motivos porque se morre tanto no Brasil, né? O porquê que as taxas estão tão aumentadas, porque a alimentação brasileira, né? E a gente vai na onda, a gente entra na onda, está provocando isso, está em caminho para isso, encaminhando a gente para isso. Então a gente precisa de ter uma análise mais crítica, ter uma percepção de que a gente pode andar fora dessa linha para que possa melhorar suas taxas de triglicerídeo e colesterol. Então, você precisa melhorar suas escolhas e assim, eu garanto a vocês que vocês vão conseguir uma economia. Sem utilizar desses alimentos processados, tudo isso a gente consegue sim fazer uma economia e trazer uma qualidade muito maior para a alimentação, porque você vai ter saúde e não doença, né? Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilhe, marque com um amigo, né? Um amigo aqui. Tem muita gente precisando desse tipo de informação e pode fazer diferença na vida deles, né? Eu sou grata por vocês estarem aqui hoje, por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigada. Obrigada por cada pessoa que esteve hoje aqui no Instagram, cada pessoa que esteve no YouTube. Muito obrigada pela presença de vocês, né? E tenhamos todos uma boa tarde, né? E fiquem todos com Deus. Até mais.